Senhor, aleluia. Move, Senhor, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e libertar. Sim, move as águas. Com as suas mãos levantadas aos céus, nós vamos orar agora. Mas antes de você pedir qualquer coisa por você, você vai lembrar de alguém agora. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser alguém que pediu oração para você e você vai apresentar diante de Deus. Então agora vamos fazer um momento de clamor e um momento de intercessão. Vamos orar por alguém agora, vamos lembrar de alguém e vamos apresentar diante de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E neste momento nos levantamos neste lugar sagrado de oração, unidos em oração, clamando e buscando a presença do Senhor, em favor de muitas pessoas que neste momento estão sendo lembradas, que neste momento estão sendo apresentadas diante do Senhor. Que neste momento a tua mão de poder e de milagres esteja agora alcançando estas pessoas em suas necessidades. Aquela pessoa que precisa de um revestimento espiritual, ela seja revestida pelo poder do Espírito Santo. Aquela pessoa que precisa uma cura no seu corpo, Senhor, que do alto da cabeça, a planta dos pés, o teu poder esteja passando sobre esta pessoa que está sendo mencionada diante do teu altar, e onde ela precisa de uma cura, ela alcance agora o poder curador dos céus, que passa sobre o corpo dela, do alto da cabeça, a planta dos pés. Nós oramos no emocional, aquela pessoa que precisa de uma cura na sua alma, uma cura no seu interior, que neste momento, Senhor, esta pessoa alcance esta libertação, esta cura na sua alma, para que ela seja livre e liberta de todo o mal, em nome de Jesus. Aquela pessoa que está sendo vítima do mal, está sendo vítima das trevas, está sendo vítima do pecado, do inimigo deste mundo, nós oramos agora declarando que todas as amarras, que todas as correntes, que todas as cordas do inimigo que estão prendendo a vida destas pessoas mencionadas nessa hora em oração, elas sejam libertas, elas sejam livres, elas sejam transformadas, elas recebam o toque poderoso de Jesus. Um dia uma mãe chegou diante do Senhor e disse: Senhor, ordena uma palavra e a minha filha que está possessa em casa será liberta. E ela foi liberta naquela hora, e em nome de Jesus nós oramos para que nesta hora pessoas sejam libertas, onde quer que estejam, perto ou longe, sejam alcançadas agora pelo poder libertador de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pessoas que estão sendo mencionadas, que precisam de uma porta aberta, ela receba agora uma porta aberta em nome de Jesus. Milagres aconteçam para a glória, para a honra e para louvor do nome de Jesus. Apresentamos diante do Senhor agora, unidos em oração, a vida destas pessoas, em nome de Jesus, em nome do Pai,
em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu quero convidar o pastor Paulo, ali da Quarta Igreja Quadrangular. Hoje ele está aqui, vai trazer para nós uma palavra de fé. Ele que é o nosso coordenador regional de missões e está trabalhando ali na Quarta Igreja Quadrangular. Que Deus abençoe. Então vamos receber com alegria o pastor Paulo. Amém, povo de Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Então vamos começar do jeito certo. Vamos todo mundo se concentrar aqui, ó. Senão eu fico com torcicolo. E eu tenho uma namorada, a gente se abraça bastante, se beija e fica ruim para abraçar com o pescoço ruim. Então vem todo mundo pro meio aqui, ó. Essas duas colunas aqui, um pouquinho mais para frente aqui, ó. Da irmã de verde ali para cá. Que hoje nós vamos falar de unidade. Eu sei que você tem o seu lugarzinho, mas pastor, não, mas vem aqui mais perto. Essa semana, terça-feira, nós fizemos um trabalho ali na quarta e aqui. Aí acabou, era umas 6 horas, né? Aí a irmã, que é vó, ela levou a netinha dela. Aí, pode sentar já, tá? Aí ela falou, seu pastor, então, vai ter o culto de oração? Eu falei, vai, irmã. Mas eu falei, não, mano, não tem nada a ver. O trabalho das crianças é uma coisa, o trabalho de oração é outra. Não, pastor, eu falei, não, irmã, a irmã vai fazer falta. Eu cresci no evangelho aprendendo assim. Um de nós é uma brasa viva. 2 já vira 2 brasas vivas. 3 já começa a virar um carvoeiro, ali um braseiro. De 3 para cima, aí pega fogo. Então, quanto mais gente orando, quanto mais junto a gente tiver, mais Deus vai nos abençoar. E tudo Deus, Ele ministra na nossa vida. O meu filho, ele fez o tiro de guerra em Araçatuba, e aí ele foi passar 3 noites no mato, comendo pé de galinha cru, arroz cru. Eu sei que a hora que ele chegou, ele parecia um pintinho assim, molhado, e ele me abraçou assim, abraçou a mãe dele, começou a chorar, falou, pai, obrigado pela cama que eu tenho, obrigado pela comida que você faz, mãe. Aí eu falei, o que foi, rapaz? O que aconteceu com você? Ele, pai do céu. Tinha hora lá que fazia tanto frio que parecia que a gente ia morrer. Aí, pai, para a gente se aquecer, um encostava no outro, assim, ó. Ficava assim, um encostado no outro, assim, ó, sentindo a respiração. Parecia que a gente ia congelar de tanto frio no meio do mato. Então, irmãos, quando a gente se une, a gente se aquece. Amém? A presença do Espírito Santo, ela é mais forte nas nossas vidas. E eu fui chamado aqui nessa noite para falar de vitória. Quem aí quer vitória? Amém? Então olha para essa pessoa que está do teu lado, fala assim para ela, ó. Ergue agora a cabeça, não fique triste, ou não, porque parar tão cedo assim, até diz, Deus me esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou seu cativeiro, repreendeu o devorador. Ergue agora a tua cabeça, vem tomar posse da vitória, que a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declara que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão.
Você está livre. Bate as asas assim, ó. Até para voar. Vou agora nas asas do vento. Oh, oh, pois a vitória é sua. É sua. A vitória é sua. Irmãos, Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer. É impossível falar de vitória sem falar de desafio. Só vence quem luta. Não tem como você ser aprovado se você não for provado. E nós vamos falar de um personagem nessa noite, que nós vamos aprender algumas lições nessa mensagem. Vamos ler Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Vamos ler no telão aqui, que é melhor, porque às vezes a Bíblia fica diferente, aí fala, mas onde que esse homem está? Eu estou mais perdido do que o Ancelotti, se eu chamo o Neymar, se eu não chamo o Neymar. Todo mundo machucando, vai ter que chamar o Neymar. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Fala com o pastor, midianitas. Por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga assim, Jesus, usa o pastor Paulo para falar conosco. Então aqui nós vemos um problema. E um problema com P maiúsculo, um problemão. Havia ataques, havia perigos, havia ameaças, havia ali chantagem. E olha, irmãos, uma pessoa quando ela se sente ameaçada, ela fica acuada, ela fica com medo, ela perde a coragem, ela não tem ânimo. Já é difícil, normal. Normal você enfrentar as batalhas diárias, né? Já é difícil. Imagina ainda com uma ameaça, e uma ameaça que se concretizava. Não era apenas uma ameaça ali, não era só uma chantagem. Essa ameaça, ela concretizava. Israel ia, arava a terra, semeava, adubava, Deus mandava chuva, mas na hora de colher, eles até colhiam, mas eles tinham que entregar tudo para o inimigo. Então, é uma coisa que começa a ficar sem graça. Começa a ficar até assim desmotivar. E a Bíblia fala que eles cavavam ali, né, buracos para esconder ali alguma parte da colheita. Às vezes até cobriam ali, fazia tipo de uma camuflagem ali. Ao ponto do próprio Gideão, a hora que ele estava malhando o trigo ali, ele estava num lugar mais baixo, com medo do inimigo atacar. E quando o inimigo atacava, era terrível. A Bíblia chega a dizer que eles empobreceram. Por quê? Porque eles produziam, não era questão de não produzir. Mas o fato é que toda a colheita, toda a produção era saqueada pelo inimigo. Então era um problema grande. Mas no versículo 6, volta para mim lá, fazendo favor, meus amores. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando nós estudamos teologia, principalmente o livro de Juízes, alguns teólogos chamam esse período, né,
dos juízes de um período obscuro sobre a história de Israel, porque era um ciclo vicioso e repetitivo. Israel pecava, Deus levantava os inimigos, Israel clamava a Deus, Deus levantava um libertador. Israel se arrependia do pecado e reinava a paz. Passava um tempo, Israel esquecia do que Deus tinha feito, voltava a pecar e ficou esse ciclo durante 350 anos. Então a gente precisa entender que a hora que a palavra de Deus diz que Josué agora é morto, e a Bíblia fala que se levanta uma nação, uma geração que não conheceu a Deus. Então isso é um perigo. Daí a importância de nós, essa geração agora, se preocupar com a próxima geração. Sabe? Fazer assim, mini cultos em casa. Você que tem filho adolescente, filho jovem, incentiva o seu filho, a sua filha ali a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, ora na sua casa. Porque é terrível quando uma geração se levanta e não conhece a Deus. Porque dá problema, acontece isso que aconteceu aqui em Juízes. Agora, Deus ele não tem prazer no sofrimento do povo dele. Ele quer ver o povo dele. Olha, se tem uma coisa que Deus quer, é ver você vencer. Ponha isso na sua cabeça. Jeremias capítulo 29, versículo 11, deixa bem claro. Se você puder colocar para mim, filha. A Bíblia deixa bem clara a vontade de Deus, o pensamento de Deus a nosso respeito. Esse negócio, porque você nasceu para sofrer, porque isso aí é o seu destino, isso aí. Não aceite isso, olha lá. Porque eu bem sei que pensamentos, que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Deus para mim, para a sua vida, é pensamento de paz. Então Deus chama Gideão. Capítulo 6, no versículo 14. Deus então convoca Gideão. Capítulo 6 de Juízes, versículo 14. Fazendo favor, meu anjo. Coloca lá para a gente, fazendo favor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? A gente lembra de um outro personagem aqui. Quem é o outro personagem quando a gente vê esse versículo que a gente lembra? De Josué. Não te mandei eu? É a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite. Eu disse isso na terça-feira ali. Se Deus falou, fala assim, se Deus falou que eu posso, mas tem que ser mais forte. Desse jeito aí, nem as baratas vão acreditar. Fala assim, se Deus falou que eu posso, então eu posso. Então eu posso e acabou. Eu sou capaz. Mas aí, irmãos, como todo e qualquer ser humano que está sob pressão, está sobre um momento ali de estresse muito alto, o Gideão logo ele já questiona. Por quê? Porque o ataque do inimigo incessantemente sobre a vida do ser humano, ele acaba baixando a imunidade. E não estou falando da imunidade física, não. Eu estou falando da imunidade espiritual. Pastor Paulo, mas a gente tem imunidade espiritual? Sim. Por quê? Porque a gente começa a questionar. Olha só o que o Gideão fala no versículo 16, capítulo 6, versículo 16. E o Senhor lhe disse, porquanto... Coloca o 15. Será que eu marquei o versículo errado, meu Deus? Aí, é o 15. É que o meu 6 está parecendo o meu 5 está parecendo um 6. E ele disse, ai, Senhor meu, com que lhe livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. A mais pobre. Em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Não tem outro.
chama outro. Foi isso que ele quis dizer. Chama outro, a minha família é a mais pobre, quem sou eu? Eu sou o menor. Aí, irmãos, na hora que eu estava montando esse esboço aqui, falando ali com Deus, Deus me levou em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Porque vede, irmãos, fala assim, essa palavra é para mim. Faz igual eu faço assim, ó, pega com a mão assim, ó. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Olha só. Então, peraí. Então tem mais uma coisinha aí para mostrar para mim, mostrar para você que nós podemos. A gente não pode ficar com complexo de inferioridade, com síndrome de gafanhoto. Já ouviram falar da síndrome de gafanhoto? O gafanhoto ele tem a boca pequenininha, mas o bicho come que é uma desgrama. Tem a mãozinha mirrada assim, ó, e ele não retém nada no estômago. É aquele crente que ouve a palavra de Deus, mas não retém. É aquele crente que tem a boca pequenininha para falar de Jesus, mas tem a boca grande para fazer fofoca. É aquele crente que tem a mão curtinha para devolver um dízimo, mas compra um carro novo, compra as coisas, faz isso, faz aquilo, mas para a igreja não tem dinheiro. A síndrome de gafanhoto, ela é pequenininho. Não, você é grandão. Ponha isso na sua cabeça, você é grandão. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A gente não pode ser igual aqueles camaradas que o Moisés mandou ir lá espiar a terra. Eles olharam para o gigante assim, eles falaram assim, olha, aos olhos do gigante, a gente era como gafanhoto. E aos nossos próprios olhos nós nos víamos como gafanhoto diante deles. Irmão, o inimigo vê nós como gafanhoto é normal. Agora nós achar que nós é gafanhoto, aí não. Eu não sou gafanhoto, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então não tem por que temer. O Gideão, Deus falou, não rapaz, pode ficar tranquilo. Pode ficar sossegado que grande vai ser a obra que eu vou realizar através de você. E o Gideão então sai, a Bíblia diz que ele conserta, ele quebra os postes ídolos, ele destrói toda ali aquela... Estava tendo muita adoração, muita idolatria no meio de Israel. Teve gente que ficou até bravo com ele. Ele falou, não, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. E o Gideão, ele toma uma posição, porque ele se encoraja, porque Deus mostra para ele que Deus é com ele. Irmãos, e nós precisamos tomar posse dessa verdade. Se Deus é por nós... Se Deus é por nós, pronto. 1 João, no capítulo 4, ali no versículo 4, diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se Deus falou, eu vou fazer. Sabe, irmãos, eu me apeguei na palavra. Eu, todas as vezes, todos os dias, praticamente, eu lembro dessa data. Era 1993 ou 94. Eu era fiotão na fé. Quem aqui já foi fiotão na fé? Todos nós. A gente não tinha asa muito grande assim. E aí eu fui numa vigília. Quem aqui já foi na vigília? Aí, irmão, começou a acender os gravetos. Quem aqui já foi na vigília que acendeu o graveto? Aí acendendo graveto, acendendo tudo, e aquele povo orando em língua. E eu tinha um medo de assombração, irmãos. Meu Deus do céu, pensa no homem que tinha medo de assombração, e aquela coisa, e aquele medo, aí acendeu uma luzinha azul
dessas luzinhas que tem hoje. Em 93 não existia dessas luzinhas. E com essa caixa de som aqui, e a luzinha foi abrindo assim no tronco da árvore, pum, explodiu. Que nem fogo de artifício. E o povo tudo orando em língua, e eu naquele medo. Eu falei, meu Deus, esse povo não tem parte com Deus, não. O que é isso? Aí veio um homem de lá para cá, colocou uma folha brilhando na minha mão, assim, e parecia aqueles geloucos, assim. Quem já viu o gelouco sabe como que é. Estava um breu. Aí o pastor parou a vigília no meio, o pastor Luiz Fernandes, que hoje descansa lá na glória. Ele disse assim, irmãos, gravetinho aceso, luz acesa no tronco da árvore, folha acesa de ouro, não vai segurar vocês na igreja, não. O que vai segurar vocês na igreja é a palavra de Deus. Eu assimilei, eu peguei aquilo para mim, eu me apego na palavra. A palavra diz que eu sou mais que vencedor, então eu sou mais que vencedor. O Gideão chama, mas a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Gideão. No capítulo 7, versículo 3, vamos ler? 7:3 de Juízes. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo. Fala para esse irmão aí, ó, que está do teu lado. Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente. Irmãos, e nessa daí 22 mil voltou para trás. Nós não recebemos espírito de covardia. Chacoalha esse crente que está do seu lado e fala assim, coragem, rapaz. Tenha coragem, seja corajoso. A gente tem que ser corajoso, irmão, tem que ser ali, ó, firme. Mas a Bíblia também fala, no capítulo 7, no versículo 6 e 7, vamos ler. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300. E todo o resto do povo se abaixou, ajoelhou a beber água, o 7 agora. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 que lamberam as águas, vos livrarei das mãos dos midianitas, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um para seu lugar. Era mais ou menos assim. Deus falou assim para o Gideão, os que chegassem, vamos supor que aqui é o rio. Irmãos, eu tenho a cabeça um pouco grande, então talvez vai tampar o meu corpo, mas vocês não ligam não. E quem ri vai crescer rabo. Então, os que chegassem, ajoelhassem, e bebesse a água assim, ó, puxando a água, esse zoom estava fora. Como que você está num clima de guerra, o inimigo pronto a atacar, e você deixa o cabeção marcando assim? Só chegar e arrancar. A minha cabeça ia bater na água, ia voar água para todo lado. Agora, o que fizesse assim, ó, espada numa mão, e ó. Quem está entendendo o mistério? Já pode colocar 1 Pedro 5,8 para a gente ler. Irmão, a gente tem que ser sóbrio. A gente tem que ser vigilante. O inimigo, ele não avisa a hora que ele vai atacar. Ele é sem educação. Ele entra, ele chega arrombando, ele chega arrebentando. Mas se nós estivermos ali, irmãos, blindados com a presença de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do poder de Jesus, fala assim, a minha casa, a minha família está coberta pelo poder do sangue de Jesus. Ele vai chegar, ele vai bater, ele vai ter que sair em retirada. Porque 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas tem uma condição, eu e você precisamos estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Olha só, sede sóbrios, vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É perigoso, irmãos. Então, irmãos, a gente tem que se afastar desse povo covarde, esse povo que não vigia, esse povo que não quer andar direito na presença de Deus. Nós devemos andar, irmãos, por fé e não por vista. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 7 de Juízes. Olha só, irmãos, o perigo, o tamanho, a dimensão do problema que eles estavam enfrentando. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos de Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis em seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Imagina o tanto de inimigo, o tanto de gente que estava ali. Mas o Gideão não temeu. Sabe por quê? Porque o Gideão sabia. Eu bem sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu preciso, infinitamente mais do que eu posso ver, vai acontecer. Nós devemos, irmãos, andar em unidade. No capítulo 7, versículo 18, deste mesmo livro, tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e Gideão. Ele deu uma ordem. Olha, vocês vão na minha direção. Então, irmãos, é direcionamento. Eu até anotei aqui, Mateus, no capítulo 12, versículo 25. Se você puder colocar, filho, fazendo um favor. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Olha a importância da unidade, a importância da união. O povo entendeu que Gideão havia sido escolhido por Deus para liderar uma ofensiva contra o inimigo. O Gideão entendeu, por sua vez, que ele era o líder e que ele precisava avançar contra o inimigo com aquele povo. E aquele povo entendeu. E aquele povo quebrou os cântaros, tocaram a buzina. Aquele povo entendeu que era necessário estar em obediência. E, irmãos, foi algo tão tremendo, tão maravilhoso, que Deus deu vitória a Israel. O Salmo 133, nós não vamos ler, todo mundo já conhece, ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E nós vamos encerrar com essa leitura, mas eu quero chamar vocês aqui à frente. Capítulo 7 de Juízes, do versículo 20 ao 22. Pode vir aqui à frente. Eu quero orar por vocês, eu quero fazer um ato profético. Nessa noite nós vamos quebrar os cântaros. Nessa noite nós vamos tocar as buzinas. Nessa noite o mal vai ter que sair e Deus vai confundir o inimigo. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá até Betsita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. E depois disso, irmãos, houve uma perseguição. E o inimigo que era forte, o inimigo que era realmente assustador, ele caiu por terra. Então eu quero que vocês entendam isso. Eu posso chamar o pessoal do louvor para fazer um louvor, fazendo favor, enquanto a gente ora. Irmãos, eu sei que muitos de vocês, espiritualmente falando, estão enfrentando midianitas.
Quem era Midian? Ele era descendente de Abraão, um dos filhos de Quetura. Irmãos, Israel sofreu com os inimigos. Mas todas as vezes que eles se colocavam na dependência de Deus, eles venciam. Olha só, quem está entendendo, fala amém. Irmãos, quando nós nos colocamos na dependência de Deus, nós vencemos. É isso que nós precisamos entender. Vamos entender isso, vamos ter esse entendimento. Foi difícil? Foi assustador? Foi. Deu medo? Deu. Tanto que, olha, normal, 22 mil voltaram, para vocês terem uma noção. Aí nós vamos criticar eles? Não, porque eles tiveram medo. Quem não tem medo? Mas a Bíblia diz, irmãos, que eles venceram. Porque depois eu quero crer que se você continuar lendo na sua casa, aí se levantou Israel. Veja bem, fala com o pastor 1, encorajou 300. Fala assim, 301 encorajou uma nação. E o inimigo foi derrotado. Agora nós vamos orar. Estou vendo ali uma trombeta. Você vai tocar a trombeta. Pastor, o que é tocar a trombeta? É orar. Você sabe a tua necessidade. Você sabe o que você precisa. Senhor, nosso Deus. Pode louvar, tá? Em nome de Jesus. Pai, nessa noite, nós ouvimos falar deste personagem bíblico chamado Gideão. Pai, mas nós sabemos que a vitória vem do Senhor. Pai, Gideão, ele foi, meu Deus, ele foi um herói. Pai, ele pega ali 300. E ele, que esses 300, ele vence. Mas não por causa dos 300. Eles vencem por causa do Senhor. Se você quiser gritar nessa noite, grita. Grita, grita. Pode tocar, bispo. Toca, grita. Oh! Tua voz. Eita Deus. Declare. Que é mais doce do que o mel. Fala para Jesus. Que me tira desta cova. Recebe a cura. E me leva até o céu. Alamacharabacantarabaxai. Erialamanamassuriandaracantarabachai. Cura, Jesus, cura, 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 Senhor. Cura, quebra todo o mal, Senhor. Oh! Aleluia. Já vivi tantos perigos. Vai falando para Jesus. Conta para Jesus onde é a tua dor. Conta. Oh! Toca, toca, toca a buzina. Ora, fala para Jesus. Aleluia. E ao mar os seus limites. Oh, Jesus, traga cura, Senhor, sobre a vida desse povo. Do alto da cabeça à planta dos pés. Recebe o milagre de Jesus na sua vida agora. Oh, aleluia. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade. Deus está levantando os Gideões aqui nessa noite. Deus está levantando os 300 corajosos, 300 com cântaros, 300 com buzinas, 300 com tochas acesas.
Deus está te levantando como um valente nessa noite. Aleluia. Alamasharabacantarabaxei. Iriandarabassuriandere calabacharabacantarabaxai. Por toda a minha vida. Erelabalabassuriandere cantarabaxei. Oh, Jesus vai curando do alto da cabeça, a planta dos pés. Tira toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação, todo mal alojado neste corpo. Seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Vai recebendo a cura. Vai recebendo o milagre. Vai recebendo a libertação. Vai recebendo o toque de Jesus. Vai recebendo, recebe. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor está curando a tua alma nessa noite. O Senhor está tirando toda a tristeza. O Senhor está tirando toda a angústia. Você pode sim, você é capaz sim. Nunca diga que você não pode, nunca diga que você não consegue, que você não é capaz, porque você pode, você é capaz. Aleluia. Aleluia. Olha para mim aqui. A palavra de Deus diz, e a história conta, que eles viveram 40 anos em paz. E não foi por causa que acabou a paz por causa de Deus. Foi porque se levantou outra geração que virou as costas para Deus. Eu fiz um voto comigo mesmo, só vou falar mais isso, já vou devolver para o reverendo. Um dia de tarde, eu e a minha esposa na sala da nossa casa. E nós olhamos para o outro e fizemos a seguinte oração. A partir de nós, nenhuma semente de maldição será plantada. Porque eu li a Bíblia e eu criei. Porque a Bíblia disse assim para mim. Eu sou Deus zeloso. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que guardam a minha palavra. Então já foram 2. Falta agora 998. Porque os meus filhos são benditos e são poderosos em cima dessa terra. Os meus netos são benditos e são poderosos em cima dessa terra. Os meus trisanetos, os meus tetaranetos, os meus pentanetos, até 1000 gerações vão ser benditos. E a contar deles mais 1000. Então que a próxima geração, a contar de você, seja bendita em cima dessa terra. Vai, Gideão! Vai na tua força, varão valoroso, vai na tua força, mulher virtuosa. O Senhor teu Deus é contigo. Amém? Não desanime nem olhe para trás, mas olha para o alvo que é Jesus Cristo. Aplaude Ele. Não há ferrolho. Dá um abraço quem está ao seu lado e declare, você é um vencedor. Você é um vencedor em nome de Jesus. Diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Louvado seja Deus. Levante a sua mão e diga comigo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse desta palavra ministrada
para o meu coração. E em nome de Jesus, eu declaro que eu serei vencedor, juntamente com a minha família, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Pode assentar um minuto, irmãos. Gideão teve essa grande vitória, e diz que os inimigos, eles guerrearam entre eles. Quando nós estamos na presença de Deus, é Deus que peleja por nós. É Deus que peleja contra os nossos inimigos. Então, lembre sempre disso. Você precisa só estar na presença de Deus, vivendo debaixo da graça de Deus, porque nenhum mal te sucederá. Alguém se levanta contra você, mas tenha certeza que não é você, não é o teu braço que vai resolver. Quem resolve é o Senhor. Ele te dá vitória. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe pastor Paulo por essa palavra edificante, essa palavra abençoada. Que Deus continue te usando poderosamente em nome de Jesus. Eu quero lembrar, nós estamos agora já no domingo, encerrando o nosso jejum da vitória. Esses 21 dias que estamos aí de propósito com Deus, né? Alguns tiraram café, tiraram carne, outros tiraram chimarrão, outros tiraram, outros, modo de falar, né? Outros, né? Enfim, cada um tirou uma comida, uma bebida e um hábito durante 21 dias. Para mim, está sendo um tempo muito edificante, maravilhoso, e eu creio que na sua vida também. Todos os dias estou fazendo a live, às 8 horas da manhã, no Facebook, no meu Facebook, Cadernal RC, tá? Cadernal RC, tá? Tá ali embaixo, ó, Cadernal RC. Então, todas as manhãs, 8 da manhã, eu estou fazendo o momento de meditação, uma palavra que está naquele livro que nós passamos para vocês. E a oração, né? Está sendo um tempo precioso também. Muitas pessoas assistindo ali, alguns assistem na hora, outros assistem depois, mas está sendo uma grande bênção. E eu quero também lembrar que na primeira quinta-feira do mês, eu acho que não vai ser a quinta que vem, vai ser na outra, nós vamos iniciar uma campanha aqui na igreja. Então já se prepare, na primeira quinta-feira do mês de maio nós estaremos iniciando, tanto na quarta-feira à tarde, quanto na quinta-feira à noite estaremos fazendo essa campanha. E eu quero também lembrar algo para vocês, que eu falei ontem com os irmãos na tarde da bênção, que eu vou estar jejuando, estarei jejuando a partir do dia 30, das 6 horas da tarde. 3 dias de jejum, 72 horas. 72 horas, né, estarei ali jejuando, sem comer, sem beber, sem medicamento, e orando de 3 em 3 horas. Eu podia fazer esse jejum bem quietinho, ninguém ficaria sabendo, fazia o jejum, e Deus é o que edifica, o importante é que Deus sabe o que a gente está fazendo, o importante é a gente fazer. Mas por que eu divulgo? Por alguns motivos. Primeiro, por exemplo, o ano passado, eu tive várias pessoas que fizeram jejum. Eu tive uma pessoa que fez 2 dias de jejum. Uma outra pessoa fez, ou algumas pessoas fizeram, também me acompanharam um período. Então, primeiro para motivar outros também a fazerem, porque é possível, é bom, é importante nós fazermos. Então, uma vez por ano, eu faço esse jejum de 3 dias. Já tem mais de 20 anos que eu faço isso todos os anos. Então, nesse tempo de 3 em 3 horas, e olha que passa rápido, a gente ora, aí eu coloco o relógio para despertar assim, né? 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas,
21 horas, 0 hora e assim por diante. Aí, mas passa tão rápido. Quando vê, já desperta ali e está na hora de orar de novo. Então, nesse período eu tenho um caderno de oração. Esse caderno de oração que eu estou usando, já vai para o 3º ano que eu estou usando o mesmo caderno. Então, as pessoas que mandam os pedidos de oração, que enviam para mim os pedidos de oração, eu passo nesse caderno. Então, você pode mandar no meu WhatsApp, você pode escrever, tem ali atrás, tem uns papeizinhos, você pode escrever. Quem for escrever, escreva numa letra legível, porque senão eu tenho que pedir ajuda para os céus para interpretar, né, para ver, mas o que está escrito aqui? Então, escreve de uma maneira que eu consiga ler, tá? Porque senão, de repente, escreveu Pedro e daí eu não entendi. Se você quis falar Pedro, pedra, né? Então, escreve que eu consiga ler. Aí eu passo pro caderno e carrego esse caderno comigo. Se eu saio com ele, né? E eu tiro um período de oração para orar pela cidade. Aí eu pego o carro e ando, vou orando pelo comércio, vou orando pelas escolas, pela administração, pelo comércio, pela indústria. Eu vou orando, eu faço assim, eu vou cruzando, vou uma rua para lá, e depois eu volto na outra, e vou por aqui, e depois eu cruzo, faço o contrário assim, e assim eu, pelo menos essa parte mais central, tudo assim, e aqui perto da igreja eu faço tudo. Então procuro tirar um tempo também de oração, orando pela cidade, para abençoar a cidade em nome de Jesus, abençoando, né, as igrejas. Eu vou passando à frente das igrejas e vou abençoando, porque nós queremos que Deus salve essa cidade, liberte essa cidade e abençoe esta cidade com muita paz, né? No centro ali, eu dou umas voltas ali na praça central, assim, e fica esse tempo, então, um momento desse, orando nesse sentido. Então, você, a partir de agora já, olha, eu estou falando antecipado para você depois pegar ali um cartãozinho, escrever, passar para mim, pode entregar para mim, pode entregar para a reverenda também, e depois eu transcrevo lá no meu caderno, ok? Ou pode enviar também uma mensagem no WhatsApp, que também eu tiro dali, ok? Deus abençoe e vamos ficar em pé, agradecer a Deus, lembrando os sábados jovens às 19h30, lembrando também, domingo de manhã, a nossa escola bíblica, 9h, e à noite, o nosso culto da família. Vamos estar unidos em oração, não esqueça de estar orando, e o pastor falou muito bem, nós precisamos cuidar daqueles que estão perto de nós. Nós precisamos formar uma nova geração que dê continuidade à nossa fé, que dê continuidade à busca do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe, Deus ilumine. E vamos orar então? Levante suas mãos e vamos agradecer a Deus por este momento. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos por esse privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Ouvimos a Tua palavra que nos edifica, que nos fortalece, que nos torna mais forte e desperta a fé no nosso coração, para continuarmos firmes com o Senhor, buscando cada dia mais do Senhor, mais dos céus, mais do Teu reino, da Tua palavra, do Teu poder. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, os Teus filhos, onde quer que eles andarem, o Senhor esteja com eles, abrindo portas, seja a retaguarda deles, ó Pai, para protegê-los, esteja também à frente deles para abrir portas e para conceder a vitória, a bênção, essa vitória que estamos buscando no Senhor, porque o Senhor é um Deus de vitória. Meu Deus, para Ti não há derrota, não há porta fechada, o Senhor não conheceu derrota, o Senhor é um Deus que vence,
disse, o Deus vencedor, o Deus que esteve com Gideão, o Deus que com 300 homens, com aqueles cântaros, com aquelas buzinas, com aquelas lamparinas, meu Deus, aquelas tochas acesas, o mover foi tão grande, meu Deus, com aqueles 300 homens, que eles venceram aquela batalha, que eram milhares e milhares e milhares de inimigos que estavam ali acampados, mas o Senhor concedeu a vitória, porque o Senhor é um Deus de vitória, o Senhor é um Deus de bênçãos, de milagres, de provisão, de cuidados. Oh Senhor, nós te agradecemos por tudo e cremos que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor está conosco não só agora, mas para sempre. Leva-nos em paz e em segurança, cobrindo cada lar com o teu sangue, o sangue da cruz, o sangue de Jesus, esteja guardando, protegendo cada família, cada lar, cada casa, em nome de Jesus. Assim oramos e assim te agradecemos, e que assim seja. Receba a bênção apostólica, que o grande amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça em cada coração, hoje e sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Abençoe quem está ao teu lado, em nome de Jesus.